De volta do Hotel Renascença aqui no Smart Gov Sudeste 2024, agora no Ancitcast, conversando com o colega jornalista Pedro Doria, uma das vozes na imprensa, no jornalismo, que dá a importância que a inovação e a tecnologia têm na vida das pessoas e principalmente na vida das cidades, né? Uma cidade inteligente, uma cidade tecnológica, é uma cidade com serviços de melhor qualidade, mais simples e que economiza principalmente tempo dos seus moradores. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Para você, o que é uma cidade inteligente? Fábio, eu acho que, bem, antes de tudo e principalmente, muito obrigado pelo convite, obrigado aos seus ouvintes pela paciência. Cara, que pergunta excelente. Eu acho que uma cidade inteligente, em essência, é uma cidade que, através da tecnologia, chegou à capacidade de atender aos seus habitantes de uma forma que jamais havia sido possível antes. Agora, a partir desse momento aí, em que a gente consegue fazer esse atendimento a cada habitante de uma cidade cada vez mais individualizado, com cada vez mais cuidado, com cada vez mais atenção às ruas, ao mobiliário urbano e tudo mais. Como é que a gente faz isso? A arte da próxima década, das próximas 2 décadas para cada cidade vai ser inventar isso. Tem de ser inventado. Cada cidade com uma solução, às vezes para problemas semelhantes, mas com soluções diferentes. Tecnologia e inovação é erro e acerto? É muito erro acerto, com toda certeza. E tecnologia e inovação é fundamentalmente imaginação. A gente, às vezes, pensa em tecnologia, em aparelhos novos, softwares novos, coisas que fazem, que levam a consequências surpreendentes como algo inevitável. Não, sempre haveria um carro, sempre haveria um smartphone, sempre... E não é assim. Isso é um exercício de imaginação. Alguém imagina uma solução, imagina um problema, tenta buscar como que você encontra a solução para aquilo, e aquela inovação, aquela solução apresentada pode ser muito surpreendente, mas não era inevitável. Foi fruto da criatividade de uma pessoa, de um grupo pequeno de pessoas. Então, cultivar esse exercício de imaginação é fundamental. Pedro, a gente sente aqui, conversando com gestores públicos, né, essa experiência que eu tenho, enfim, que a Ancit promove para a sociedade, né, que eles esbarram em dificuldades que a gente não imagina que existem. Por exemplo, não há um arcabouço legal para compra de tecnologia. Você não pode contratar uma empresa que vai testar 1, 2, 3, 5 vezes até um processo dar certo e se comprovar efetivo. E aí o Tribunal de Contas vem em cima na prestação de contas. Isso é falta de maturidade, isso é falta de vontade política? Como é que você analisa essa dificuldade que os gestores encontram? É uma coisa muito curiosa, porque o Brasil é meio paradoxal nesse sentido. É paradoxal no seguinte sentido. O que é que eu quero dizer? Do ponto de vista digital, o Estado brasileiro é incrível. A capacidade de desenvolver soluções digitais para o cidadão brasileiro é rara de você encontrar em outros lugares do mundo. Eu te dou um exemplo óbvio. Eu cheguei na sexta-feira passada, estou posicionando aqui para as pessoas, sexta-feira foi o último dia de entrega do imposto de renda. Eu não tinha preenchido o meu imposto de renda ainda, estava vindo de uma série de 6 semanas de viagens direto, não tinha parado, e de repente me meti com minha mulher numa viagem para o litoral do Rio. Eu não tinha feito o imposto de renda. Cacete, eu não trouxe nenhum dos documentos, algumas coisas dá para baixar, mas eu não tenho a minha declaração de imposto de renda do ano passado. Entrei no site do governo brasileiro e o preenchimento automático do imposto de renda esse ano está espetacular. Você não faz isso nos Estados Unidos, você não faz isso na França, você não faz isso na Alemanha, você não faz isso no Reino Unido. A gente oferece um tipo de serviço espetacular. Simultaneamente, a gente botou na cabeça no Brasil que temos que desenvolver uma indústria de computadores e de celulares no Brasil. Estamos, desde os anos 80, cobrando impostos absurdos de importação para maquinário. Não desenvolvemos, 40 anos depois, até hoje, qualquer tipo de indústria dessas. Continuamos cobrando muito caro por computador, em vez de facilitar incrivelmente o acesso a computador para tudo quanto é criança brasileira, para a gente ter o desenvolvimento, o surgimento de novos desenvolvedores de software, para novos inventores de tecnologia e tudo mais. Quer dizer, é muito interessante como o Estado, às vezes, é extremamente capaz e, às vezes, extremamente ineficiente.
a falta de compreensão do Estado brasileiro de como que inovação se dá, e dessa forma, em essência, porque o que você está descrevendo é isso, punindo o gestor que está tentando ousar, que está tentando apresentar uma solução nova, é meio que inacreditável. Isso tem muito a ver com o fato de que a gente tem dificuldade de compreender como que se dá bem essa relação entre o que é público e o que é privado, entre a empresa pública e a empresa privada. A gente tem dificuldade de entender como que o processo de inovação se dá. A gente tem uma profunda dificuldade de confiar. Confiar que brasileiros, empresas brasileiras, negócios brasileiros sejam capazes de honestamente trabalhar junto com o Estado para encontrar soluções. A gente vai precisar aprender a fazer isso, tá? É muito curioso. Ontem houve uma palestra aqui com a secretária de Finanças de São Paulo, secretária de Gestão de São Paulo, a Marcela Arruda. E ela se dirigiu especificamente às empresas que estão aqui patrocinando e sendo parceiras da Ancity nesse evento. As empresas também têm que entender que as necessidades do governo são diferentes das necessidades do mundo corporativo, que as exigências de contratação são completamente diferentes. Ou seja, é um mercado que ainda engatinha aqui no Brasil nessa relação entre o público e o privado. Isso é assim no mundo todo, Pedro? Não, não é assim no mundo todo. A gente tem uma história de corrupção que é importante no Brasil, que é relevante. A gente não pode ignorar essa história. Então, muitos dos empecilhos que se põem na frente de contratações estão diretamente ligados a isso. Combater corrupção. Então, eu sou uma cidade, eu sou um governo municipal, eu sou um governo estadual, eu sou uma Assembleia Legislativa, eu sou um TJ, um tribunal de algum estado. Eu preciso contratar uma empresa que vai me prestar um determinado serviço. Aí você parte do princípio de que existem várias concorrentes prestando aquele tipo de serviço na praça, e você estabelece regras rígidas de como que se vai fazer esse tipo de contratação. Para quê? Para coibir ao máximo algum tipo de corrupção. O que é bizarro? Quanto mais burocracia você faz, quanto maiores as dificuldades que você cria, o que você acaba fazendo, na verdade, é criando oportunidade de corrupção. Criando especialistas, né? Você cria especialistas, você torna as regras mais obscuras, você torna tudo muito mais difícil. E a partir do momento que você tem muitas dificuldades para transpor, você tem aquelas 1, 2, 3 pessoas que são meio que gatekeepers, né? São aquela boca do funil, a parte fina do funil, que são as únicas pessoas que sabem resolver aquilo. A partir do momento que uma quantidade muito pequena de pessoas tem a responsabilidade de liberar uma quantidade muito grande de dinheiro, você tem ali oportunidade de corrupção. Porque essas pessoas também são justamente as pessoas que sabem como bypassar aquelas regras de forma que nunca vai ser percebido. E você acaba atrapalhando a contratação daquele tipo de serviço, que é o serviço que não tem um monte de concorrentes oferecendo. Porque às vezes é uma pessoa que é brilhante e tem uma solução, e é o dono de uma pequena empresa e olha, não tem outra solução para aquilo. É claro, você tem regras de dispensa de licitação, tudo mais, mas a gente precisa aprender a lidar melhor com isso. Se a gente quer ter um país que desenvolva tecnologia, que se torne inovador, a gente vai precisar de um Estado brasileiro que aprenda a contratar inovação. Que aprenda, inclusive, a contratar risco, tá? Às vezes as ideias vão dar errado. Isso é parte também do processo de inovação. Exemplo aqui em São Paulo, né, que gastou uma fortuna com os detectores de sujeira nos bueiros. Né? Foram mais de 5 mil comprados. Foram aposentados em 1 ano porque uma câmera inteligente no alto de um poste monitora 7 bueiros sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de manutenção, com infravermelho, enfim, uma tecnologia substituída. O secretário respondeu a um chamamento do Ministério Público por causa disso e depois foi tudo esclarecido. Pedro, mudando um pouquinho de assunto, mas na mesma linha, o que te encanta na inovação? Eu acho que a gente está vivendo uma época que tem algo particularmente interessante. E quando eu falo uma época, é o que o mundo vive dos anos 1970 para cá. A gente vive um tipo de transformação que nunca aconteceu nesse ritmo na história. A cada 10 anos vivemos num mundo radicalmente diferente dos 10 anos anteriores. Agora, com o advento de inteligência artificial generativa, no ritmo que esse troço está se desenvolvendo, a gente, nos próximos 20, 30 anos, vai encolher isso. A cada 5 anos,
viveremos em mundos radicalmente diferentes do mundo que vivíamos antes. Eu te dou um exemplo. A sua experiência com música é hoje completamente diferente do que era em 2014. Sim. Você hoje não tem CDs mais, você hoje... A gente poderia falar a mesma coisa de vídeo. Não tem mais iPad, né? Não, Aquele não... aparelhinho, imagina, tá tudo no celular. iPod, você quer dizer. iPod, exatamente. iPod. Exatamente. E nos 10 anos anteriores, a gente andava com iPods por aí. Nos 10 anos anteriores, com Discmans. Exatamente. Antes, era com vitrolas. Até 1991, 92, era com vitrola, era com Walkman. Exatamente. Quer dizer, agora, nos anos 70 não tinha Walkman. Então, você não tinha... A ideia de você andar por aí ouvindo música era uma ideia radicalmente diferente. E hoje a gente anda por aí com, literalmente, todas as músicas já compostas ao alcance do nosso bolso, né? Isso é fascinante. Esse é um mundo que nos impõe um desafio que é... Não seja conservador. Aguenta o tranco, porque vai ser diferente. A profissão na qual você está... Fabio, nós trabalhamos numa profissão que é completamente distinta daquela profissão para a qual nós nos formamos. Quando eu digo para eles que eu usei papel carbono para bater nota em redação, eles não acreditam. É isso. Eu cheguei em redação, ainda tinha gente batendo a máquina. A câmera Matic, com um monstro levando. Hoje em dia, todo mundo usando celular. Mandando matéria por telex, esse tipo de coisa. Isso é bom, isso é encantador, mas isso traz sérios riscos também, né, Pedro? Como modular isso? Cada sociedade vai resolver de um jeito, cada país, cada bloco. É complicado. Inteligência artificial, por exemplo, quando você fala em inteligência artificial, vem aquele receio dos filmes, de Blade Runners, das máquinas tomarem conta de tudo. Não é bem por aí. Mas há riscos sérios envolvidos. O mundo tem maturidade para modular, para regular isso, sem impedir o crescimento e o avanço da tecnologia? Não, mas a gente vai ter que aprender a ter. E eu não diria com tanta facilidade que aquele cenário 2001, né, que tem o HAL 9000, que num determinado momento a inteligência artificial olha para a missão, olha para a tripulação e chega à conclusão de que para melhor cumprir a missão é preciso exterminar a tripulação, né? Eu não acredito nesse cenário, mas eu acho que não existe nenhuma evidência para a gente descartar esse cenário. A gente precisa entender o que é a inteligência artificial, a gente precisa entender se existe realmente a possibilidade nos próximos 20 anos, como muitos dos especialistas em inteligência artificial, dos inventores acreditam, que esses sistemas vão ultrapassar a inteligência humana. E se isso acontecer de fato, quais são as consequências para nós como espécie de termos inventado algo que é mais inteligente do que nós? É óbvio que a gente não está preparado para isso. É óbvio que os parlamentos, principalmente, não estão conseguindo parar para ter os debates necessários para lidar com como se regula isso. Mas, Fábio, está vindo. Então é bom aqui, a gente aprender. Tá gente, isso, né? Exatamente. A cidade de São Paulo já tem alguns sistemas, Recife tem sistemas de inteligência artificial funcionando. Pedro, para a gente encerrar, a importância de um evento como esse, que o objetivo aqui é muito simples, é que uma cidade mostre para outra o seu projeto e que depois, sob o guarda-chuva da associação, esses projetos sejam intercambiados. É um movimento colaborativo. Falta isso ainda no Brasil? Falta isso demais no Brasil. E essa troca de experiências é parte do processo de como inovação se dá. Porque uma cidade está com um problema, outra cidade está com um segundo problema, são problemas muito similares. O que uma já aprendeu e o que a outra já aprendeu faz com que ambas possam pular etapas. Agora, você só tem esse tipo de troca se você puser todo mundo na mesma sala para conversar. E, no fim das contas, me parece, é isso que vocês estão fazendo. Você tocou num ponto aqui que é muito importante. Eu dou alguns treinamentos também, eu sei que você também faz isso. O mundo digital atrapalha a relação interpessoal. Você vê crises acontecendo nas empresas por conta de mensagens de WhatsApp ou de e-mails mal escritos ou mal interpretados. Eu acredito que um e-mail mal interpretado ele também foi mal escrito. Falta o olho no olho ainda, como faz um evento como esse. Vamos conversar pessoalmente, vamos olhar um na cara do outro. Porque a palavra escrita, a mensagem de WhatsApp, ela não dá a entonação de voz, ela não dá o sorriso, ela não dá uma expressão facial que acaba pontuando, né, a emoção dessa mensagem. Isso é uma perda que a tecnologia traz? Isso é uma pergunta absolutamente pessoal.
Eu acho o seguinte, a gente só está escrevendo e-mails corporativos faz 30 anos, a gente só está trocando zaps faz 10 anos, a gente não aprendeu a fazer esse negócio ainda. Enquanto que a gente sabe falar tete a tete, um olhando no olho do outro. Existe um componente muito importante de inteligência emocional na sua capacidade de reconhecer a emoção no outro e permitir ao outro que reconheça a emoção em você. Isso elimina uma quantidade de obstáculos na comunicação imensa. A gente não costuma pensar em comunicação para além da troca de palavras, mas tudo isso a maneira como nós estamos olhando um para o outro, a maneira como nossos corpos estão reagindo, mexendo, tudo mais, tudo isso faz parte do processo de comunicação. Então, quando você restringe o processo de comunicação a uma mensagem de WhatsApp que você tem de digitar contra uma tela plana, pequena, com os dedos, você começa a ser, primeiro, muito econômico nas palavras, muito mais do que você seria com áudio. Independentemente disso, você está eliminando todo o gestual, toda expressão facial, Corporal e por aí vai. toda entonação de voz. Você está eliminando uma quantidade de informação dessa comunicação imensa. Essa informação a menos que você tem, custa. Tem um custo em falta de comunicação. Sim. Eu não acho que isso vai ser para sempre, tá? Eu acho que aí na frente a gente vai ter um tipo de comunicação digital que vai ser muito menos suscetível a maus entendidos, a desentendimentos, etc. Mas, primeiro, a gente não tem tecnologia suficiente para isso. E segundo, nós não fomos treinados para isso. A gente já era adulto quando esse troço começou. É diferente. É verdade. Então tem uma coisa de aprendizado mesmo. A gente precisa aprender com essa nova tecnologia e por mais que a gente ache que a gente está acostumado com ela, é pouco. E, claro, precisa desenvolver, né? É isso aí, gente. Smart Gov Sudeste 2024, agradecendo a presença do Pedro Doria. Pedro, Rádio CBN, Jornal Globo, onde mais a gente te encontra? No meio, claro. Canal Meio. E é isso. É isso. É isso. E minhas redes, evidentemente. É só procurar Pedro Doria que a gente acha o conteúdo que ele oferece pra gente. Pedro, mais uma vez, obrigado. Prazer enorme te receber aqui. Fábio, de novo, obrigado pelo convite, vai ser ótimo. A gente volta no final da tarde. Valeu, gente.